paz do Senhor, meus irmãos, boa tarde a todos. Novamente venho nesse canal trazer uma mensagem para você. Estou aqui sentado na minha sala aqui e pensando, meditando na próxima mensagem, que é a segunda palavra da cruz. E antes de trazer essa mensagem para você, eu quero que você, se ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Você vai receber uma mensagem diária, uma palavra para você de esperança, de fé, de amor. E eu creio que Deus vai falar no teu coração, como tem falado no meu nesses dias. Em nome de Jesus, que você seja abençoado nessa tarde. Uma tarde de hoje, estou aqui na janela da minha casa, já mostro para vocês. Está timidamente aqui um sol, mais algumas nuvens que estão escuras. E me fez pensar um pouco a respeito dessa segunda palavra de Jesus. Está ameaçando chover aqui, e esses dias que antecedem também a crucificação de Jesus. E pensando na história mesmo da crucificação, era sexta-feira, aproximadamente 9 horas da manhã, e era Páscoa em Jerusalém. E esse evento, essa história acontece ali porque os soldados romanos, eles erguem então aquelas 3 cruzes ali no topo do Gólgota, do Monte da Caveira, e ali estava Jesus no meio dos homens, e ali eu digo nos homens, de todos os homens que estavam acompanhando aquela crucificação, porque uma grande multidão seguia Jesus pelo caminho, de onde ele foi torturado até onde ele foi crucificado. E vimos que essa trajetória também aparecem alguns outros personagens na história, mas nós não vamos nos atentar a estes, e sim a esses 2 personagens também que se encontram ao lado de Jesus na cruz do Calvário. Iniciamos as mensagens com uma menção a respeito do domingo de Ramos, que foi o domingo onde Jesus entra montado num jumentinho na Cidade Santa. E na segunda-feira iniciamos a primeira mensagem com a primeira palavra. E hoje essa segunda palavra, ou segunda frase mencionada por Jesus na cruz do Calvário. Então, ali Jesus estava entre essas 2 cruzes, humilhado, e em todos os sentidos estava humilhado. Nós vemos a imagem de Jesus que os homens fizeram, de um Jesus crucificado com alguns panos ali cobrindo as suas partes íntimas, mas se engana você que pensa que foi assim. Jesus estava ali com a sua nudez diante de toda aquela multidão, estava nu diante de todos ali. E ainda mais, Jesus estava ao lado de 2 transgressores, sendo que justo ele, Jesus, que nada fez para merecer estar ali naquele lugar, naquela cruz, estava nessa condição então. E nessa condição que se trata essa breve discussão entre esses 2 ladrões, e Jesus profere a sua segunda palavra. Na cruz do centro estava Jesus, o Nazareno, e à sua direita e à sua esquerda mais 2 ladrões. O povo que estava acompanhando a crucificação, que estava ao pé do monte, que estava ao pé das cruzes ali, proferia palavras de blasfêmia, acredito que palavrões descabidos e calúnias a respeito daqueles que estavam sendo crucificados, inclusive de Jesus ali. E o primeiro ladrão também, acredito que impelido pela multidão e até mesmo pelo seu desespero de estar naquela situação em face à morte, utiliza das mesmas palavras de blasfêmia da multidão para blasfemar contra Jesus também naquele momento. E é o que ele faz, ele utiliza essas palavras de zombador, de incrédulo, de rebelde, e a palavra que ele utiliza, a frase que ele utiliza para Jesus naquele momento, diz assim: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Lucas no capítulo 23, no versículo 39. Alguns dizem por aí, né, e nós temos experimentado dias difíceis como este que temos vivido também, em que temos orado bastante, colocado as nossas súplicas diante do Senhor,
E por muitas vezes as coisas que nós oramos ou pedimos, elas não acontecem da maneira como nós gostaríamos que acontecesse. E os blasfemadores, os incrédulos, como aqueles que também estavam acompanhando a crucificação e o próprio ladrão da cruz, também dizem para nós hoje: se o teu Deus não funciona, então troque de Deus. Mas o outro ladrão, que estava do lado oposto da cruz ali, ele o repreendeu aquele ladrão e dizia: tu ainda temes a Deus? Estamos na mesma condenação. E nós, na verdade, com justiça, nós somos condenados porque nós recebemos o que os nossos feitos, aquilo que nós fizemos, merecíamos receber. Mas esse que está aqui do nosso lado, nada fez para merecer estar aqui. Então nós analisamos essas frases do ladrão que repreende o outro ladrão blasfemador, e algumas coisas são importantes a notar: que ele demonstra temor a Deus, que ele reconhece Jesus como o próprio Deus, que ele também reconhece que merece estar naquela condição por causa dos seus atos, da vida que viveu. E uma outra coisa interessante, que ele demonstra confiança e inocência em Jesus. E ele faz um pedido para Jesus, diferente do pedido do outro blasfemador e caluniador e zombador: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Ele não pede a salvação para as bênçãos dessa terra. Ele não pede para Jesus agora, esse outro ladrão, para que ele desça daquela cruz e o salve nesse mundo, mas ele faz um pedido para Jesus, que também se encontra lá em Lucas 23:42, na parte B, e diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele não pediu essa libertação da cruz, ele não pediu bênçãos terrenas. É o que mais nós vemos as pessoas pedirem hoje. E aí, como fizeram o primeiro ladrão, que pediu todas essas bênçãos, mas ele pede uma bênção de uma salvação eterna. E o interessante é que ao final desse pedido, nós vemos que a resposta de Jesus foi positiva, e ele recebe esse pedido. Em verdade te digo, segunda frase, segunda palavra da cruz, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 42 e versículo 43. Não há vida, irmãos, irrecuperável. E essa sequência de mensagens, nós estamos enfatizando isso. Não há vidas irrecuperáveis para Jesus. O ladrão crucificado à direita de Jesus reconheceu o seu pecado e o confessou. Reconheceu o seu pecado, a sua falta, e o confessou. Reconheceu que só Jesus salva e clamou a Ele. Encontrou perdão na última hora, encontrou a resposta do seu pedido, recebeu a garantia do céu ali nos instantes finais da sua vida, quando estava prestes a morrer como Jesus. A salvação lhe foi dada por graça. A graça, então, atuou naquele momento, e não por merecimento, porque de todos os que estavam ali era o mais indigno de receber. O paraíso de Deus foi lhe dado não porque ele mereceu por suas obras, jamais, mas porque ele confiou no Senhor, o Salvador do mundo. Nesse dia, ele reconheceu Jesus. Lembrando das mensagens que Jesus pregava, dos sinais que ele tinha ouvido ou presenciado, nós sabemos, nas vidas transformadas que Jesus transformou, das maravilhas que Jesus realizou ali, e ele não mereceu por suas obras, mas porque confiou no Senhor, o Salvador do mundo. E eu quero dizer uma coisa para você: nesse dia de hoje aqui, ele foi tocado pela graça majestosa do Senhor, e eu quero falar para você que é possível que você também seja tocado pela graça majestosa de Deus no dia de hoje. A palavra de Deus diz lá em João capítulo 6, versículo 37, que todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Ele dá a certeza no que ele diz, Jesus. Ele não diz assim: eu vou pensar, ou eu vou esperar um pouco para poder te dar essa resposta, eu vou deixar você, quando você estiver próximo de dar o seu último suspiro, para te responder. Jesus não diz para ele assim: talvez eu te salve, um dia pode ser. Mas Jesus diz para ele de maneira enfática:
E ele disse: em verdade, hoje estarás verdadeiramente comigo no paraíso. E eu quero deixar essa mensagem para você que ouve essa mensagem nessa tarde, quase noite. Os pedidos que fazemos ao Senhor, e como um pedido como esse, do ladrão indigno, foi atendido rapidamente pelo Senhor. E a resposta foi contundente, verdadeira e imediata. Hoje estarás comigo no paraíso. Não deixe para amanhã a oportunidade que o Senhor está dando a você hoje. Não deixe para depois, para a sua velhice, porque nós não sabemos o que vai nos acontecer amanhã ou daqui a alguns minutos. A vida é como um sopro. O Senhor está hoje nos dando grandes oportunidades de vivermos um extraordinário do Senhor. E recebemos isso do Senhor que vem através da graça de Deus. E a graça de Deus, ao receber Senhor Jesus, você recebe essa graça, que é o poder e a capacitação que Deus te dá para enfrentar as situações deste mundo até a volta do Senhor. A palavra de Deus nessa noite para você é essa: hoje mesmo, ainda hoje, estarás comigo no paraíso. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, abençoe os que escutam essa mensagem nessa tarde. Que, ó Pai, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor tocou nesse coração. E se há algum impedimento para que a decisão aconteça no dia de hoje, que o Senhor o auxilie, ó Pai, nessa decisão agora. Ó Pai, que haja paz no nosso coração, que haja certeza dentro de nós, que o Senhor está conosco, ó Pai, que o Senhor ouve a nossa oração e que o Senhor nos recebe de braços abertos, Pai, mesmo nós não sendo dignos, mesmo sendo os mais indignos da face da terra, ainda há esperança, ainda há chance. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Abençoa cada um desses meus irmãos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe você, sua família, sua casa, em nome de Jesus. Tchau!